Nesse momento eu peço à igreja que fique de pé. Vamos passar para a palavra, que vocês fiquem em reverência à palavra do Senhor, tá? Não fique andando, não saia, vamos ouvir, porque Deus ainda tem muita coisa boa para nós aqui nessa noite. Já ouvimos os belíssimos hinos, louvores, já sentimos a presença do Senhor e agora Deus vai falar através da palavra. Com vocês, o evangelista Marquinhos Santos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. Quem está alegre e feliz com Jesus. Bom poder estar aqui de volta mais uma vez a esta casa de oração, a esse ministério que, sem sombra de dúvida, tem feito uma diferença aqui na nossa amada e querida cidade de Inhumas. Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Clébio, sua muito digna esposa, toda a sua família e a todo o ministério, corpo de obreiros e a toda a membresia. Assim louvamos a Deus pela vida também do Paulo, a Vânia, toda a equipe, né? Que nós fazemos parte aí, eles sempre estão nos ajudando na assessoria e nos ajudando com redes sociais. Paulo, a Vânia, também o André. O André, para quem não sabe, é meu sobrinho. É um cabra inteligente. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Eu falei ao Tião Lima que eles tinham que cantar pelo menos uns 30 ainda aqui, né? Porque cada um mais bonito que o outro. Quem aqui já tinha ouvido falar na dupla Tião Lima e Malciron? Claro, lógico, né? E só podia ser daqui do Goiás, né, irmãos? Aqui pertinho da nossa capital Goiânia. Louvamos a Deus pela vida dessa dupla Tião Lima e Malciron. De vez em quando nós trocamos umas falas ali no WhatsApp, principalmente com o Malciron, nosso amigo. E é muito bom poder tê-lo aqui nesta noite. Meus amados e queridos, eu sei que o horário está avançado, mas como já é de costume a questão deste horário, é na coordenação do trabalho desta cruzada. Ouvindo esses cânticos, ouvindo cada mensagem, cada louvor, cada palavra, me fez lembrar de uma mensagem que fala acerca das 10 virgens, né? As 10 virgens, a parábola das 10 virgens, né? 5 loucas e 5 prudentes. Mas é certo que pense num camarada que gosta de pregar sobre o arrebatamento, de falar sobre a volta de Jesus. É eu, né? Mas Deus trouxe ao meu coração, enquanto orávamos acerca deste dia de hoje, uma mensagem que fala acerca de a cura de 10 leprosos. Eu poderia, como diz, ministrar ao vosso coração nesta noite acerca da parábola dessas 10 virgens. Uma palavra, uma mensagem que fala acerca de um casamento, né? Entre o noivo e a noiva. Um casamento que ainda vai acontecer, né? O maior casamento de todos os tempos, que ainda não aconteceu, que é o noivo Jesus com a sua noiva amada, eleita igreja. Mas eu queria compartilhar nesta noite esta palavra que fala acerca da cura dos 10 leprosos. Vou ler capítulo 16 do evangelista Lucas, doutor Lucas, capítulo 16, a partir do versículo de número 11 ao versículo de número 19. Evangelista Lucas, capítulo de número 16, versículos de número 11 ao 19. Para que a gente possa ganhar tempo, diz assim a palavra do santo. Eu estarei lendo e a igreja, por gentileza, queiram acompanhar nas vossas Bíblias. Diz assim a palavra do santo de Deus. E aconteceu que indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Quantos leprosos?
os quais pararam de longe e levantaram uma voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? É o tema da mensagem desta noite. Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Amém? Você quer fazer mais uma oração? Eu sei que ao chegar neste recinto, eu sei que você já louvou, já orou, já agradeceu, já pediu, mas eu queria contar com você nesta oração. Quem pode orar comigo? Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Israel, mais uma vez nós estamos aqui nesta casa de oração, nesse santuário, para te louvar, para te adorar, para te bendizer. Louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade a qual o Senhor está nos otorgando, ó Deus, nos concedendo de estar reunido aqui. Senhor, não importa a quantidade, mas importa é que a tua palavra se cumpre e a tua promessa está de pé. E um dia o Senhor fez uma promessa que aonde tivesse 2, 3 ou mais reunido em teu nome, o Senhor também estaria no meio. E eu acredito, ainda acredito, que aonde o Senhor está, alguma coisa tem que acontecer, e nós já temos sentido, presenciado, visualizado a tua presença é notável, real. Pai, nesta noite, continue falando, continue conosco e falando através da sua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Toma o seu assento louvando a Jesus. Amados e amadas, filhos e filhas, servos e servas, ouvinte, simpatizante da palavra do Evangelho de Cristo. Esta palavra eu particularmente acho ela muito bonita, pois uma certa vez, enquanto Jesus passava, enquanto ele veio aqui à terra, por um momento ele estava passando, indo a Jerusalém, e ao passar em meio de Samaria, ele entra em uma aldeia, e a Bíblia onde lemos disse que 10 leprosos se aproximam. 10 leprosos. Entendemos na Bíblia Sagrada algumas pessoas que foram acometidas desta doença. Alguns hoje entendem o nome desta doença como hanseníase, doença da pele. Nós entendemos que a lepra, ela é a tipologia ou simplifica o pecado, representa o pecado na Bíblia. E o único que tem poder de tirar os nossos pecados é Ele, continua sendo Ele, é Jesus Cristo de Nazaré. Não é sangue de bode, não é sangue de galinha preta, ainda continua sendo sangue. Até porque o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário foi pelos pecados daquele tempo e também pelos pecados que ainda os seres humanos iam cometer. Quem está entendendo esta palavra? A Bíblia diz que Jesus numa aldeia, 10 leprosos ao encontro e grita de longe. Mas por que de longe? Entendemos na Bíblia Sagrada que era considerado, Tio Lima, naquele tempo, quem estava acometido da doença, da lepra, ele era tido como imundo, ele estava excluído do convívio da sociedade. Mas que coisa linda, quando eles gritam por Jesus, Jesus escuta o gritar, escuta o clamor. Você sabia que Jesus ainda continua escutando o clamor dos seus filhos? Quando a gente grita, gritar com a alma. Quando Jeremias diz 33:3, clama a mim e responder-te-ei, quer dizer clamar, quer dizer gritar. E quantas das vezes nós gritamos com a nossa alma? E quando a gente se joga na presença de Deus sem reserva, com inteireza de coração, Ele vê. Mesmo que falte as palavras, mas a alma grita.
E a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo diz assim, que às vezes nós não sabemos pedir como nos convém, mas que o Espírito intercede por mim, intercede por você, intercede por nós, o Paracleto, e leva as nossas orações, leva os nossos gemidos ao teu trono da graça. E o Pai entende. Às vezes as lágrimas descem e não tem palavras, mas o Espírito Santo sabe interpretar as nossas lágrimas. Ele está aqui nesta noite. Pode falar para Ele, pode confessar para Ele a tua dor, pode confessar para Ele a tua fraqueza. Eu e você não somos Superman, super-homens da fé. Temos sim lutas e provações, mas faz parte do processo cristão. Daqui a pouco Ele vem aí, como foi cantado por Tião Lima e Malcirô. Está chegando aí, está chegando a hora. Quem aguarda este momento, seja verdadeiro. Quem ainda acredita nesta promessa? A promessa dele ainda está de pé. Eu sinto Ele aqui neste altar. Eu sinto a presença da terceira trindade de Deus, chamado Espírito Santo, nessa tribuna. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, peraí, eu tenho que escutar. Quem são esses que está clamando? Ele já sabia. Ele sabia que aqueles leprosos iam gritar por Ele, porque Ele já sabe o que vamos enfrentar. Ele já sabe o que nós precisamos. Às vezes você não entende o trabalhar de Deus. Você não pode entender hoje, agora, cantora Aidena, mas no amanhã você entenderá. Às vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Às vezes o processo é um pouco dolorido, mas vale a pena continuar confiando, vale a pena continuar acreditando, vale a pena continuar esperando a promessa da redenção. Pregador Marquinhos Santos, você não sabe o que eu tenho vivenciado. Realmente não sei, mas Ele sabe. O Todo-Poderoso sabe, e isto é o suficiente. Às vezes precisamos ser um pouco atento, prudente, não saímos contando a nossa vida ou o que estamos vivenciando para qualquer pessoa, porque ainda que ele não vai te entender, ele vai começar a espalhar críticas e falar de você por aí. Mas às vezes a dor, a perseguição, a calúnia, às vezes faz parte do processo. Mas aquele que foi escolhido por Deus, tem os escolhidos dos homens e tem os escolhidos de Deus. Eu costumo dizer que primeiramente você precisa querer ser reconhecido no céu, e se Deus quiser, Ele pode te tornar reconhecido na terra. Aleluia, somos representantes dele aqui na terra. Mas quem são esses cantores? Quem é este pregador para ficarem falando em nome de Deus assim, dizendo que Deus deu para ele, falou com ele, está com ele? Paulo diz: portanto, considerai nós como embaixadores de Cristo na terra. Cadê os embaixadores de Cristo? Porta-voz do Deus celestial, que falou no passado, fala no presente e vai continuar falando no futuro. É o mesmo. É o mesmo. O escritor aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Para acelerarmos a mensagem, é uma pincelada aqui nessa noite. A Bíblia diz que Jesus só responde para eles assim, ó: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Porque quem examinava o leproso era a autoridade sacerdotal. Se eu for te explicar aqui, após a cura ou a purificação de uma pessoa que era curado da doença chamada lepra, talvez levaria um bom tempo. Mas depois você dá uma observada na Bíblia Sagrada, na tua Bíblia, livro de Levítico, capítulo 14, o 1 ao 32, você vai entender, o processo não era de um dia para o outro, não era de cedo até, não, o processo era longo.
Só que naquele momento, Jesus nem precisou do processo. O único processo que teve que entrar na história, sabe qual foi? A fé. Eles continuaram acreditando, creu que Jesus podia dar a eles um milagre. Eu estou pregando nesta noite sobre milagre. Falar que crente não vive de milagre é bobagem. Vive sim, porque vive pela fé e não por vista. Um dia, aliás, Jesus também numa história, preguei essa mensagem semana passada em Goiânia, também levava um processo sobre Lázaro. Quando ele demora um pouquinho para chegar na hora certa, porque ele queria que Lázaro morresse mesmo, mas ele disse que a enfermidade não era para a morte. Quando ele diz assim para Marta, quando ela chorava o seu irmão de ressuscitar, ela disse: meu irmão, eu sei que há de ressuscitar no dia da ressurreição. Aí no verso 40 do capítulo 11 de João, do evangelista João, Jesus diz assim, ó: ei, não te disse que se creres verás a glória de Deus? É só crer. Paulo estava preso na cadeia, só que eles oravam, cantavam hinos. Pregador Marquinhos Santos, você não sabe o que eu estou passando. Continue orando, continue buscando ouvir a voz, continue buscando ser sensível à voz do Espírito Santo. Ele vai te dirigir, Ele vai te orientar como é que você deve proceder. Continue louvando, cantando, porque no tempo certo o milagre vai chegar. Deus nos ensina no livro de Mateus capítulo 7, que se os pais, sendo maus, sabeis dar boas coisas, as dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que pedirem. Você não pode pegar um cutelo, uma foice, uma enxada, um enxadão, um machado e entregar na mão do seu filho de 5 anos de idade, pode? Então o processo vai devagar, parece que demora, parece que é lento, mas chega o tempo e aí você vai estar preparado. Talvez exatamente naquele momento que você tiver, parece que quase desistindo. Deixa eu te dar uma explicação aqui. Tem algo que você almeja tanto, mas tanto, só que Deus fica segurando e não dá. Ah, eu queria isso. Às vezes Deus não lhe dá aquela oportunidade que você quer. Mas hoje eu queria estar pregando assim e tal. Às vezes Deus ainda não te pôs, porque não é o tempo. Quando você vai orando, vai acreditando, vai buscando, vai sendo guiado, orientado, dirigido pela voz do Espírito Santo. Crente não pode ficar vazio. Se ficar vazio tem brecha. Pregador, como é ser cheio do Espírito Santo? Como que eu faço? Buscando ao Senhor enquanto se pode achar, e invocando enquanto está perto, deixando o homem mau, os seus maus pensamentos, e voltando para o Senhor, que é tardio irá ir grande em força. Isaías 55, 6 em diante, está lá esta palavra. Porque o escritor não diz que ele vai te encher, mas ele diz assim: não embriaga com vinho em que há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo não anda nas trevas, anda na luz. Quem anda nas trevas cai no buraco. Quem anda na luz enxerga o caminho. Anda no caminho, melhor, está no caminho, na verdade e na vida. A Bíblia diz que após Jesus liberar a palavra para acelerar a mensagem, e de mostrai-vos ao sacerdote, ele precisava examinar se realmente estava curado e podia passar pelo processo da purificação. No mínimo a Bíblia lá vai contar, quando você lê, não tenho tempo para dizer isso aqui agora, que tinha que oferecer 2 aves, precisamente 2 aves, daquela que podia ser morta e até alimentada, porque uma ia ser morta e a outra ia ser banhada no sangue do sacrifício e depois solta, para mostrar que a partir daí o leproso estava purificado e podia viver no convívio da sociedade. Quantos hoje teve um encontro já real com Jesus, e muitos que foram curados foram e não voltaram para agradecer? Se tem uma coisa que Jesus agrada, se tem uma coisa de Deus, chama-se gratidão.
reconhecimento. Você que está aqui voltou para agradecer. Você que está aqui teve um encontro real com Ele e voltou para honrá-lo. Cadê os que vão honrar? Cadê os que vão honrar com louvor, com glória, com aleluia, honrando ao Senhor? A Bíblia diz, continua dizendo, que após eles iram a caminho, olhe para mim, eles iram a caminho, olharam um para o outro e viram que estava, fale mais alto, e viram que estava, diga, e viram que estava curado. Quem curou eles? Quem curou eles? Aleluia. A Bíblia diz que naquele momento, um entre os 10 voltou para dar glória. E a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus para agradecer, glorificando em voz alta. E este era samaritano. Por que a Bíblia faz questão de mencionar? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Jesus era judeu. A Bíblia diz que Jesus pega e o levanta e diz, ei, não foram 10 os curados? Sim, foram, Senhor. Aonde estão os 9? Tema da mensagem: aonde estão os 9? É claro que na matemática hoje é mais os que foram e não voltaram. É mais os que foram e não voltaram para agradecer, para honrar ao Senhor. Quantos teve um encontro real com Jesus na sua vida? Mas com o passar do tempo e com o passar dos anos, as lutas chegaram, mas também ao mesmo tempo foram se envolvendo com coisas desta vida, foram se embriagando com as coisas desta terra. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer nesta noite: não é pecado você buscar coisas desta terra que possa aprimorar a sua vida, dar um melhor conforto à sua família, ter vontade de comprar um carro, trocar de carro, uma casa, ou até uma fazenda. Pode comprar uma fazenda que eu vou lá passear, pode me convidar que eu vou lá passear. Só que eu tenho um recado de Deus para te dizer nessa noite: precisamos buscar mais do céu do que da terra. Uma certa feita eu estava viajando ao Rio Grande do Sul, e eu estava dentro do avião, e Deus começou a falar comigo umas coisas. Eu pensei, fiquei com medo de cair, Malcirão, e fiquei doido. Aí o Senhor me diz assim: não, tu não está doido, é eu que estou falando contigo. Eu falei, me explica. Primeiramente Ele me mostrava duas flores. Só que eu não entendi porque as duas eram vermelhas. Olhe para mim, por favor, vou ser rápido. E quando eu vi aquelas duas flores, foi quando eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada. Ele falou, vou te explicar. Eu falei, me explica. Ele disse, são iguais, não são? Eu disse, sim. Ele disse assim, mas uma dá-se o nome de original, e a outra, meu filho? Eu disse, a outra é artificial, falsa. Eu falei, o que o senhor quer me dizer com isso? Dentro do avião. Ele me diz assim, porque há muitos dessa forma dentro da minha casa. Eu falei, como? Ele disse, muitos, todos iguais, parecidos, mas muitos são artificiais. Parece que tem, mas não tem. Parece que é, mas não é. Parece que anda com Deus, parece que tem Deus, parece que é cheio do Espírito, mas não é. Mas eu louvo a Deus porque tem os originais, tem os verdadeiros, tem os que teve um encontro real com Jesus. Quando Ele volta, louvando ao Senhor em voz alta, a Bíblia diz, cadê os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Aí termina onde lemos, aí Jesus diz, levanta e vai, a tua fé te curou. Foi isso que Jesus falou? Não foi isso que Jesus falou. Preste atenção. Jesus diz, levanta e vai, a tua fé te
salvo. Tem salvo aqui esta noite? Cadê os lavados, comprado, remido no sangue de Cristo? Louve a Ele nesta noite. Talvez Deus não precise esperar para te curar, para te restaurar, para te levantar um grande mega congresso internacional. Não. Um coração quebrantado, um espírito contrito, perto está, ó Deus. O Deus de Israel está aqui e manda te dizer: calma. Quem lembra daquela música? Calma, vai passar. É só um preparo, é só um tempo. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele não mudou, porque Ele não muda, não há sombra de variação nele. Há poucos dias eu estava dentro do carro, de repente o Espírito Santo veio, eu senti a presença, e ele diz assim: filho, é certo que o mundo está passando por uma mudança, mas eu sou o mesmo. É certo que o mundo está passando por uma mudança, mas eu sou o mesmo. Eu estou sentindo Ele aqui nesse altar. Já contei isso algumas vezes, e Deus está me fazendo lembrar disso novamente, que eu vou contar para vocês. Uma certa feita eu voltava de um culto de vigília de verdade. Vigília de verdade, onde você dobrava o joelho e esquecia. Quando levantava após uns 40 minutos, uma hora, e levantava cantando o hino da harpa cristã. Quem gosta dos hinos da harpa cristã aqui? Pode acontecer o que aconteceu, irmão, nunca vou deixar de amar, de gostar dos hinos da harpa cristã. Pode até ter alguns errinhos de português, nunca vou deixar, porque os mais belos hinos e composições foram feitos em dias de lutas, em dias de provas. E quando eu voltava de um culto como esse, Deus, naquela vigília eu falava em espírito, comigo só de joelho. Eu disse: Deus, esse negócio que o Senhor usa as pessoas para falar com alguém em profecia, eu acho esse negócio bonito e eu quero esse negócio para mim. Deixa eu dar uma pausa aqui, mas sem sair do assunto, da história, da mensagem, te dizer uma coisa. Você sabia que tem muita coisa na sua vida que você fica esperando de Deus e Deus esperando de você? Para aqueles que não entenderam, vamos simplificar. Às vezes você está esperando Deus fazer algo por você, e Deus está esperando uma ação sua para Ele entrar na história. Está esperando você decidir o que quer. Por que será que quem prega a palavra, prega a mensagem, o evangelho, Deus não pode usar para revelar ou até ressuscitar o morto? Está aqui na palavra. Está escrito aqui. Jesus fez, os apóstolos fez também em nome dele. Você quer curar em nome do Senhor? Quer profetizar em nome do Senhor pelo Espírito? Não inventando para se promover, para se aparecer, mas deixar Deus usar e não querer usar Ele. Se põe na posição. Deus nem fala com quem está caído. Ele falou com Ezequiel profetizar. Falou antes para ele profetizar. Ele diz: põe-te em pé, Ezequiel. Põe-te na posição. Tinha algo que atrapalhava a chegada, o aproximar daqueles leprosos até o dono da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Só que Jesus foi lá e arrancou. A pergunta é: o que é que está te atrapalhando de se aproximar de Jesus? Qual é o buraco que está entre você e Jesus nesta noite? Jesus está arrancando este buraco, está arrancando esse impedimento. Não tem embaraço, depende de você querer. Você que me ouve pela internet, depende de você querer. Por que eu disse que está aqui, está no Evangelho, nem não é no Antigo? Paulo pregava e estendeu o seu sermão. Paulo pregava a Bíblia.
Só que tinha um jovem chamado Eutico, e ele estava na janela, e ele cochilou. Era um jovem mesmo, a Bíblia não menciona, mas provavelmente entre os seus 7 a 14 anos de idade. Ele estava na janela, e a Bíblia diz que ele dorme e cai. Provavelmente um prédio ou um sobrado, Tião Lima. Ele cai lá embaixo. A Bíblia diz que todo mundo ficou em desespero. Como é que não fica? Só que Paulo tranquilamente, irmão, esse é o crente que sabe em quem crê, sabe em quem ele confia. Quem lembra da história de Jó? Ah, eu estou sofrendo, Marquinhos. Sofrendo? Ah, você não sabe o que eu estou passando. Que decepção, que afronta que eu tive. É tanta informação aqui, irmão. Outro dia eu vi com os meus olhos. Escute isso, olhe para mim, preste atenção. Deus vai falar com alguém aqui. Eu vi um cachorro, e um cachorro parado, e vi outros que se aproximavam do cachorro que estava quieto, tranquilo, e começou a latir, mas latir com muita raiva. Parece a vontade daqueles cachorros era pegar o outro e estrangular. Só que aquele cachorro que estava recebendo aquelas afrontas dos outros cachorros, quanto mais os outros latiam, bravos, raivosos, eu via que o outro cachorro ficava assim, ó. Ficava tranquilo, os outros mais ficavam irados e com vontade de pegar. Assim é com você, crente. Se você parar para dar ouvido aos Tobias, Sambalate, para os mendices, disse-me-disse, quem está falando, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Para de dar ouvido. Neemias não parou a obra que estava fazendo para dar ouvido. Pregador, você saiu da mensagem? Saí não. A Bíblia conta uma história de um cego. Você já sabe o nome dele até de cor. Cego Bartimeu. Jesus passava, ele sabia. A Bíblia diz que quando ele passava, ele começava, aí o cego começou a gritar. Primeiro ele pergunta, que barulho é esse? Alguém diz assim, é o Jesus que está passando por aí. Ele falou, opa, chegou a minha hora. Eu disse no começo, lembra? Aonde Jesus está, aonde ele passa, alguma coisa tem que acontecer diferente. Aí ele começou a gritar, oh Jesus, filho de Davi, porque ele sabia que Jesus era da linhagem de Davi, para que Jesus entendesse o linguajar e parar e atendê-lo. Não era bobo não. Aí os outros começaram a gritar, ei, ainda mais você imundo, cego, que essa capa fedida, ninguém vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que quanto mais falava para ele calar, mais alto ele gritava. Continue pregando, continue cantando, continue profetizando, continue orando, continue liderando, continue. Quem te chamou é maior do que Davi. Quem te chamou é muito maior do que Sansão. Quem te chamou é muito maior que Moisés, muito maior que Samuel, muito maior que Elias, muito maior que Eliseu, muito maior. Ele é muito maior. Quando eu voltava da vigília, eu chorava, e Deus começou a falar comigo. Naqueles dias Deus me disse, filho, você não entende o meu trabalhar na tua vida, é porque o que eu tenho com você é grande. Eu ficava pensando, mas que esse negócio de grande. Eu vou te levantar, eu vou te dei o ministério do louvor, vou te dar o da palavra, e eu vou te levantar, te colocar entre os príncipes. Tu vais me ministrar a minha palavra nos 4 cantos. Só que naquela noite de retorno para casa, eu estava em cima do lombo de um animal e eu voltava chorando. Mas uma comunhão inexplicável com o Mestre Jesus. Eu conversava cara a cara com Jesus. Pensa num cabra que quando aceitou Jesus gostava de orar, e jejum era eu. Só que esse negócio é bom, faz a gente chegar perto de Deus. Quem quer chegar perto de Deus aí?
E quando eu chorava, um ser desceu e pairou na frente do animal. Baseado na Bíblia Sagrada, eu falo que é Jesus. Eu tenho responsabilidade para falar o que eu estou falando em cima desse altar. Porque eu já tinha visto o anjo com esses olhos aqui que você está me vendo, branquinho com as asas. Eu disse, esse não é anjo. Era um ser lindo como homem, mas quem usa óculos para enxergar de perto, e tirando o óculos, vê as coisas baralhadas, sabe o que eu vou falar agora. Ele desceu, e baseado na Bíblia, eu falo que era Jesus mesmo. Porque a boca dele era vermelha, parecia brasas de fogo. Os olhos pareciam brasas, chama de fogo. O rosto brilhava tanto, eu não conseguia ver direito. Mas aquela pele clara, morena clara. E ele apontou para o seu peito e disse, sorrindo, com os dentes branquinhos, e diz assim para mim, filho, faz para mim que eu faço para ti. Cuida de mim que eu cuido de ti. E sumiu e desapareceu. O meu corpo arrepiava tudo, como já arrepiou aqui hoje. E está arrepiado. Quem sente a presença da terceira trindade de Deus? Será que é só eu que estou sentindo a glória de Deus aqui? Eu estou sentindo um rio da água da vida aqui, irmão. Mergulha neste rio nesta noite. Não abre mão da tua vitória. Não abre mão da tua bênção. Faça igual Jacó. Não solte o anjo. Caminhando para o final, nós entendemos que os nossos cultos, os nossos trabalhos, ele precisa de um pouco de cada. A Bíblia diz, uns tem salmo, hinos, revelação, profecia, palavra. E há uns dias eu preciso falar isso aqui, para ficar registrado para você que está aqui. Eu estava em casa, já há um tempo atrás, e Deus falou comigo, filho, Satanás está tramando e tem tramado para colocar os meus servos contra os meus servos, uns contra os outros. Quem falou que reino dividido não subsiste? Quem falou? Jesus. Então, de algum tempo para cá, comecei a notar algumas coisas, como diz o hino de Aulim e Malciron. Estou notando ultimamente tanta coisa atrapalhando o Evangelho de Jesus. Eu pensei assim, vou pedir a música lá para o final. Isso foi a primeira que eles cantaram. Essa é bonita, mas tem um puxado no... O Malciron vai lá em cima nesse agudo dele aí. Quem gostaram? Maravilha, né? Sensacional. Só que eu tenho entendido que o inimigo tem pelejado para escandalizar o genuíno Evangelho. Deus não te chamou para caluniar, para ficar fazendo avaliação do seu irmão. Deixe isso para a liderança. Aleluia, estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Igual eu estou aqui, eu pregava aqui mais 1 hora. Mas eu quero terminar nesta noite com você em pé comigo. Na parábola das 10 virgens, todas pegaram as lamparinas e foi para lá esperar o noivo. Quantos hoje nós temos em nosso meio, né? Ora mandagaçumica. Eu estou sentindo Deus aqui. Vai adorando aí, você consegue? Você consegue? Deus está pedindo algo para a sua igreja na terra. Você está
está achando que Deus não falou comigo, eu não sei nem se tem gravado isso, mas eu tenho testemunhas que viria um vírus, algo queria trazer algum problema, aparentemente problema para a humanidade. Mas o Senhor me diz assim: mas é necessário, filho. Eu permito que se eu voltasse agora, muitos não subiriam comigo. Sabe por que eu quis vos ministrar essa palavra nessa noite? É porque muitos só vão atrás por interesse, por receber um milagre. Aliás, eu estou precisando de trocar de carro, de casa, comprar. Então eu preciso fazer uma campanha em busca de Deus. Você pode até fazer, mas entenda, Deus não vai breganhar. Deus não vai fazer breganha. Ele quer que você tenha comunhão. Ele quer que nós conheçamos a Ele e prossigamos em conhecer. Quem está entendendo? Aramando Querbias. Eu queria te convidar. Ninguém vai virar piruleta aqui. Se sentir de Deus de fazer alguma coisa, pode fazer, fique à vontade. Mas achar que Deus só está falando quando tem alguém plantando bananeira, irmão, não, para com isso. Eu podia contar algumas experiências aqui, o tempo não dá. Mas às vezes podemos equivocar, ok? Nem tudo que brilha é ouro, tá? Nem tudo que brilha é prata, nem tudo que reluz é ouro. Parece, mas não é. Naquele mesmo voo, quando ele vai pousar ali no aeroporto de Porto Alegre, eu vi aquela velocidade que o piloto descia. Eu na cadeira pro lado do corredor, eu vi aquelas faixas vindo naquela violência rapidamente. Falei, meu Deus do céu, esse negócio vai enterrar para dentro. O Senhor me disse, fica tranquilo, praga nenhuma chegará à tua tenda, rapaz. Aí o Senhor me diz assim, muitos estão igual esse avião. Eu falei, eu não estou falando que eu fiquei doido, fiquei com medo de cair, enlouqueci. Como é que é? O Senhor falou, não, você não ficou. Eu estou falando contigo. Eu falei, me explica. Ele, vou te explicar. Muitos estão descendo achando que estão subindo. Ou seja, muitos estão descendo, pousando, achando que estão decolando. Você não entendeu? Vou te falar o que o Senhor me diz. Filho, quando tu for ministrar, tu fala isso quando eu te der. Muitos estão trocando de carro, comprando fazenda cheia de gado, quando a bancária é gorda, e estão esquecendo de buscar de cima. Sai com seus narizes empinados, mas não sabe que são pobre, cego, miserável. Quando elas foram comprar, a parábola Mateus 25, quando as 5 loucas nessa despreparada foram comprar azeite, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entrou para as bodas. Você está preparado? A qualquer momento a trombeta vai soar. Um dia Deus falou comigo. Dentro da casa de oração. Só vão subir aqueles que têm o meu Espírito e estão cheios do meu Espírito. E para ser cheio do Espírito Santo, não precisa de você. Estou dizendo que isso não é evidência. Cada um tem uma reação. Pensa num cara que nasceu no fogo, no Pentecostes. Fui eu. Só que a gente aprende algumas coisas. Não quer dizer que tem alguém plantando bananeira que tudo é o Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo é dar bom testemunho. Quando Jesus falou, vai! E sereis as minhas testemunhas em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Aramando Querbiasturi. Feche os teus olhos, por favor. Deus está neste lugar, Deus está neste lugar, Deus está neste lugar. Eu sinto Ele aqui nesse altar. Eu sinto Ele aqui neste altar. Let me in the call, how it's play, how it brick flow, how it candor emanagasturi mine que play.
Tomene bagasturi me candarabashuri me comanahai. Fala em língua estranha para dizer que está cheio o pregador. Não! Deus sabe nesta noite, a presença dele aqui é real. Mas quando o Espírito de Deus desceu, o Pentecoste aconteceu em Jerusalém, eles começaram a falar línguas estranhas, conforme o Espírito os concedia que falava. Se o Espírito está te concedendo nesta noite, abra a boca e fala, abra a boca e fala. Eu estou vendo uma glória de Deus nesse ambiente. Eu preguei-vos nesta noite sobre milagre, milagre de cura, milagre de restauração. E o maior milagre de todos, o milagre do Calvário. Vai, a tua fé te salvou. Só os salvos adora, só os salvos adora, só os salvos adora. Oh, eu estou sentindo Deus aqui neste altar. Eu estou sentindo Deus aqui neste altar. Eu queria te fazer um convite. Tem autoridade de Deus para isso nessa noite. Só você que quer algo novo, especial de Deus. Venha mais aqui à frente nessas cadeiras, por favor. Corra. A minha esposa, corra lá no som, por favor. Corra, porque não temos mais tempo. Sai do teu lugar, irmão e irmã. Vem aqui, vem aqui. Na frente, em nome de Jesus. Tem gente para vir nesta noite. Tem aliança sendo renovada nesta noite. Tem milagre acontecendo nesta noite. Jesus me disse que está curando nesta noite. Lá naquela época, naquele dia era lepra. Deus me disse que vai curar nessa noite. Ele falou comigo enquanto eu orava esta semana de madrugada. Deus, eu estou sendo arrepiado o meu corpo aqui. O Senhor me diz: filho, alguém dentro daquela cidade esta aqui, tem feito trabalho de macumbaria contra a minha obra naquele lugar, mas eu vou destruir. Se o meu povo não desistir, se o meu povo continuar, eu vou quebrar, eu vou quebrar. Eu vou quebrar. Tem barreiras sendo quebradas. Tem portais de bronze sendo destruídos, despedaçados nessa noite. Não, tu não vai embora como tu veio para cá hoje. Tu veio aqui em busca de uma resposta, tu vai levar a resposta. É um Deus que não despede ninguém de mãos banando vazias. É o Deus de restauração. É o Deus de restauração. Aprenda a abrir mão do velho para receber o novo. Entenda o que Deus está falando nesta noite. Só depende de você. Quem libera a ordem do milagre é Ele. Não precisa de ninguém intervir. O único que intervém, mediador, é Jesus Cristo de Nazaré. Aramando candarabachandarabahai. Oramande calavastume nepias. Faça um pedido agora para o Senhor. Estou terminando, mas preciso dizer isso aqui. Faça um pedido agora para o Senhor. Pastor, mas eu quero agradecer. Nem pedir, eu quero. Agradeça. Mas pode fazer com ousadia. Deus está me dando essa palavra aqui. Amando comendei para gastore menega flácia. Eu ainda gosto de deixar Deus falar, de ouvir a voz dele. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Deus está levantando pessoas daqui para mexer e sacudir esta cidade. Você não está entendendo, vou falar de novo. Tem alguém aqui que Deus está levantando para sacudir esta cidade. E alguém pode fazer alguma coisa se Deus estiver com você. Só pode sacudir se Ele estiver contigo. Entenderam? Entenderam? Prepare uma canção. Quando eu der o sinal, tu vai deixar tocar. Haramandagachandarabahasia.